Ei, galerinha! Hoje nós vamos ter, continuando a nossa semana da revisão, nossa revisão de história. Então, vamos lá? Bom, pessoal, nós vamos ter hoje a nossa revisão de história. E na nossa revisão de história, nós vamos falar sobre as crianças do passado e as crianças do presente. Será que as crianças que viveram antigamente, muito antigamente, elas viviam da mesma forma que as crianças de hoje vivem? Vamos relembrar. Então, as crianças que viveram há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, elas eram vistas como pequenos adultos. E aí, a maneira como elas se vestiam, o comportamento, era tudo igual ao dos adultos. Nesse período, as crianças tinham hábitos e costumes da vida adulta, né? Desde o modo de se vestir aos lugares que frequentavam. Então, não existiam lugares só de adultos e não existiam lugares só de crianças. Não existiam programas só para os adultos e não existiam programas só para crianças. Era tudo igual, tanto para as crianças quanto para os adultos. A grande maioria das crianças recebia educação em casa. Então, não existia nem escola, né? Porque na escola, além de português, matemática e todas essas outras matérias que nós sabemos, na escola nós aprendemos a conviver com os outros, né? Na escola nós aprendemos a nos socializar com as outras pessoas. E a grande maioria das crianças que viveram nessa época antiga, elas não frequentavam a escola, elas estudavam em casa. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que as crianças, elas são pessoas com necessidades próprias, né? Criança não pode ter a mesma programação de um adulto. Ela não pode frequentar os mesmos lugares que um adulto frequenta. As roupas que as crianças precisam usar, elas têm que ser mais leves, porque a criança precisa brincar, né? Então, a criação de espaços onde elas poderiam viver com outras crianças, conviver com outras crianças, como, por exemplo, a própria escola, contribuiu para que a infância fosse entendida como um período único e importante da vida. Muito importante a infância. Na infância que nós aprendemos muitas coisas que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Os brinquedos e as brincadeiras também mudam com o passar do tempo. Será que os brinquedos que os nossos avós, bisavós usavam antigamente eram os mesmos brinquedos que nós temos hoje em dia? Não, né? Olha só, acompanha a leitura comigo. Os brinquedos e as brincadeiras também se modificam com o passar dos anos. Quando nossos avós e bisavós eram crianças, os brinquedos que tinham e as brincadeiras que participavam eram bem diferentes das de hoje em dia. Naquele tempo, os brinquedos eram produzidos manualmente, ou seja, eles eram feitos à mão. Não existia indústria de brinquedo igual nós temos hoje em dia. Todos os brinquedos eram produzidos à mão pelas próprias crianças, como bolas de meia, bonecas feitas de pano, carrinho feito de carretel de linha, ou por um artesão. O artesão, ele é a pessoa que fabrica manualmente os brinquedos e por conta própria. O que é manualmente? Ele fabrica com as mãos e ele produz sozinho. Ele não produz em grande escala, aquele tantão de brinquedo. Ele produz um, coloca lá, produz o outro, coloca lá. Ele é feito manualmente, demora um pouquinho mais, mas era feito com muito capricho. Mas aí o que aconteceu? Começaram a surgir as fábricas de brinquedos, as lojas de brinquedos, e o hábito de fazer os brinquedos em casa foi sendo abandonado pelas crianças e o trabalho do artesão de brinquedos
foi sumindo, foi desaparecendo. Por quê? Agora nós entramos nas lojas de brinquedo, lojas de brinquedos grandes, por exemplo, que tem no shopping. No shopping existem muitas lojas de brinquedos grandes e lá nós temos a facilidade de escolher o brinquedo que mais nos agrada, né? Nós não temos que esperar esse brinquedo ficar pronto, porque quando o artesão fazia o brinquedo à mão e sozinho, demorava um pouco mais. Agora não. E aí, com o surgimento das lojas, o trabalho do artesão foi quase que desaparecendo por completo. Ainda existem pessoas que fabricam brinquedo, mas é muito mais raro do que as lojas. Antigamente também era comum que as crianças brincassem na rua, porque a violência era menor, não existiam muitos carros passando nas ruas, e as brincadeiras mais antigas promovem grande interação entre as crianças. O que é isso? As crianças brincam juntas, porque a maioria das brincadeiras era realizadas em grupos. Olha só, aqui nós temos um grupo grande de crianças brincando juntas na rua. Mas hoje em dia, com o aumento de carros, com o aumento da violência, as crianças não mais podem brincar sozinhas na rua até mais tarde. A minha infância, por exemplo, que eu já contei para vocês, eu ficava na rua até 10 horas da noite. Hoje em dia isso não é mais possível, infelizmente. E aí, as brincadeiras mudaram e os brinquedos também. Hoje em dia, vocês preferem mais é o quê? São brinquedos eletrônicos, né? É o celular, é o tablet, é o videogame, carrinhos de controle remoto. Esse aqui tem até realidade virtual, né? Óculos de realidade virtual, robôs e bonecas que falam. Isso tudo por quê? Porque o tempo foi passando e as coisas foram mudando, tanto o modo como as crianças viviam e vivem hoje em dia, as brincadeiras que elas brincavam e as brincadeiras que vocês brincam hoje em dia e os brinquedos também. Então é isso, pessoal. Façam tudo com capricho, atenção e até a próxima aula. Beijão para vocês!